Boa noite a todos. O nosso tema, como já se percebeu claramente, é uma frase dita por Jesus, resumindo os compromissos de todos nós da humanidade, quando ele disse: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, sendo esta a lei universal a ser observada por todos em todas as épocas da história humana. E a propósito deste tema, nós tivemos a ocasião, esta semana, de ouvir também, pela via mediúnica, em algumas das nossas reuniões rotineiras, esta frase ser repetida, numa recomendação geral para todos que vivemos as nossas provas terrenas, as dificuldades naturais da vida, como sendo uma recomendação carinhosa dos espíritos protetores dos nossos trabalhos, nos fazendo lembrar que esta é a maior de todas as recomendações de Jesus, o amor a Deus acima de todas as coisas. Coincidentemente, tivemos uma semana em que, por diversas vezes, as pessoas nos procuraram para falar das suas dificuldades. Dificuldades pessoais, dificuldades familiares, que são as mais constantes, e todas falaram da sua dificuldade em aceitar a prova que está vivendo, a maneira como as coisas estão colocadas. Isso fez com que a gente refletisse um pouco mais sobre a frase, tema de hoje: o amor a Deus acima de todas as coisas. Se nós temos consciência da vida espiritual, isso nos ajuda muito a aceitar os fenômenos da vida, especialmente as provações. Se nós temos certeza da imortalidade da alma, isso também nos ajuda muito a enfrentarmos com mais serenidade as mesmas provações. Mas, com toda esta compreensão espiritual que a gente adquire quando a gente estuda e medita a doutrina espírita, parece que não se completa para nos dar aquela consolação, aquele conforto moral diante de certas situações. E aí, parece-nos imprescindível observarmos esta recomendação. Não estaria faltando essa nossa ligação com Deus mais intensa na hora das grandes provas? Porque toda a vida se resume nisso. Todos nós criados por Deus, somente nos sentiremos completamente seguros para viver, em todos os sentidos, quando percebermos que Deus está à frente de tudo. E que basta um segundo desta incerteza de que Ele poderia não estar tão presente assim, para imediatamente se instalar uma agonia dentro da alma. Quando Jesus pronunciou amar a Deus acima de todas as coisas, como sendo o primeiro mandamento da lei de Deus, sendo Ele, Jesus, o Espírito puro que ouviu diretamente de Deus a recomendação para todos nós, é o conselho máximo que Deus nos dá, é que confiemos absolutamente nele. Com isso, não importa o tipo de dificuldade que estamos a enfrentar. Alguns filósofos, teólogos, dizem que o tamanho da agonia do ser humano diante de suas dificuldades é o mesmo tamanho do distanciamento que ele tem de Deus. Isso nos parece de uma lógica profunda, de um realismo incontestável.
das vezes que estamos vinculados a Deus psiquicamente, não existe problema capaz de nos destruir o equilíbrio emocional. Alguns religiosos gostam de dizer aquela frase: quando a gente estiver diante de um problema muito grande e a gente resolver procurar Deus, a gente tem que ter um cuidado muito especial nesta busca da proteção divina. Em vez da gente falar assim: Deus, olha o tamanho da minha dor, façamos o contrário. Vamos pegar a dor e dizer assim: dor, olha o tamanho da minha fé em Deus. Faz toda a diferença. Porque quando a gente supervaloriza o nosso problema, seja ele qual for, a gente dá uma dimensão universal e ele pode se tornar uma bola de neve insuportável, que os recursos naturais que temos não aguentariam tamanho peso que colocamos sobre nós mesmos, dependendo de como a gente considera a dificuldade que estamos passando. Mas se ao contrário, se colocarmos Deus acima de todas as coisas, nenhum problema se tornará tão gigantesco assim. Portanto, não sentiremos o peso do problema, porque ele estará pulverizado na nossa fé em Deus. Coincidentemente, esta semana, eu tive o cuidado de falar pouco com as pessoas que confidenciaram suas dificuldades, em momentos dos mais diversos. E o que mais me chamou a atenção é que as pessoas estavam falando como pessoas espíritas, que já têm conhecimento de todos os princípios filosóficos do Espiritismo, meditam-os com grande frequência e trabalham na seara espírita com grande dedicação. E mesmo assim dizem: estou passando por coisas que eu não sei como vou resolver, não sei como vou suportar. E a mesma frase temos escutado dos protetores dos nossos trabalhos: amor a Deus acima de todas as coisas. E passamos a meditar e concluir, se nos permitem, que o que está nos faltando agora, além de todo o conhecimento que já adquirimos, de todos os trabalhos nobres que realizamos em nome do Cristo, é dedicarmos mais atenção na aplicação da primeira recomendação: amar a Deus acima de todas as coisas. Estamos realmente colocando Deus acima de todas as coisas? Nos perguntemos com toda sinceridade. Há um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que menciona exatamente isso. Que quando a gente não sente que Deus está presente, um estado de harmonia íntima começa a se instalar. Usando as experiências dos que já meditaram sobre o assunto antes de nós, deveremos considerar com muito carinho que a nossa angústia pode ser o tamanho do nosso distanciamento de Deus. Porque não existe nenhuma dificuldade acima de Deus. Ele é a inteligência suprema do universo. É a causa primeira de todas as coisas. Então a ciência espírita, apoiada na própria ciência oficial, que já vem avançando muito para nos orientar sobre as razões da existência, estão a nos dizer coisas importantíssimas que devem nos ajudar a compreender melhor essa necessidade de irmos mais ao encontro de Deus. Uma das coisas refere-se ao fato de estarmos muito apegados ao momento de agora, às pessoas, aos valores,
a objetos, a coisas, a circunstâncias, como se isso fosse tudo, desconsiderando qualquer outra coisa, senão aquele momento que priorizamos, aquelas coisas que supervalorizamos. O que a ciência física ou clássica, por exemplo, nos diz, através da segunda lei da termodinâmica, é que todos os corpos existentes no universo vão se desorganizar. Isso significa dizer que toda a matéria existente no universo, condensada ou quintessenciada, que formam os corpos que estão aí, ela vai voltar ao seu estado natural. A Bíblia, supostamente atribuída a Moisés, menciona a frase: do pó viestes, para o pó retornarás. Hoje, com a dimensão científica que alcançou a inteligência humana, podemos perceber a grandiosidade desta afirmação. Toda a matéria existente no universo, inclusive aqui, nós utilizamos como instrumento de evolução na condição de seres encarnados, no mundo físico, ela vai se dissolver, vai se decompor. Ainda que forças maravilhosas da entropia, forças centrípetas, estejam mantendo a organização celular dos corpos, micros ou macros, mas nada disso vai mudar o fato de que tudo irá se desorganizar. Esse termo significa não a desorganização de uma pessoa indisciplinada, mas o fato de que toda a estrutura molecular de todos os corpos, eles voltarão ao seu estado primitivo para formarem novos corpos num processo sucessivo e ininterrupto da criação divina. Nosso corpo físico, nós já sabemos, irá se decompor quando o espírito abandoná-lo pelo processo da desencarnação. Todos os planetas, todos os astros que compõem o cosmos, todos, mais cedo ou muito mais tarde, vão se decompor, vão voltar ao seu estado natural. E aí Allan Kardec, analisando esse sistema grandioso, tratando da organografia geral do universo, nos aponta com os espíritos venerandos que só existem 3 elementos gerais do universo: Deus, o Espírito e a matéria. Deus, inteligência suprema, perfeição absoluta. O Espírito, um princípio inteligente, criado por Deus para experimentar através da matéria todas as possibilidades para se tornar perfeito. Assim como podemos ter no exemplo de Jesus a referência de um ser perfeito, nós seremos o que Jesus é. Foi para isso que Deus nos criou. Então a matéria é um instrumento de que o Espírito se serve para evoluir intelectual e moralmente. Isso significa dizer que não devemos dar à matéria a importância que ela não tem. Os próprios conceitos materialistas que não enxergam Deus nem o Espírito nos dão um condicionamento psíquico infeliz de usarmos todos os nossos talentos de percepção para considerarmos que apenas a matéria deve ser considerada, deve ser valorizada. E aí que está o erro de foco, que por si só garante toda uma desestruturação emocional e psíquica que desajusta as nossas emoções, transformando-nos em pessoas psicopatas, esquizofrênicas, paranoicas, depressivas, despóticas, ambiciosas e invejosas. Porque a gente passa a atribuir todo o valor da vida à matéria. Mas toda a matéria existente entrará em decomposição. O budismo já falava da impermanência das coisas.
para que a gente viva sabendo que tudo é impermanente. Tudo que vemos dentro das nossas percepções limitadas pelos sentidos físicos. O Dr. Virchow, um dos físicos renomados do nosso mundo, em nome da própria física e de outros tantos estudiosos da área, afirmava que tudo é um constante vir a ser. Enquanto nós estamos aqui reunidos neste encontro doutrinário, milhões de células do nosso corpo estão se desintegrando e outras tantas estão sendo revitalizadas. E esse processo vai se dar durante toda a nossa encarnação, com uma diferença: cada vez mais perderemos vitalidade, as células que vão morrer serão em número muito maior, cada vez mais, com o passar do tempo, do que aquelas outras que vão sendo revitalizadas para manter a organização físico-química funcionando. Esta é uma lei do universo. Todos os corpos materiais passam por esse procedimento. Tudo isso é dito, do ponto de vista teológico, científico, para nos dizer: paremos de valorizar por demais o momento material que vivemos. Nós estamos apegados a coisas que não valem absolutamente nada. O pó a que se refere a Bíblia, hoje sabemos, é a poeira cósmica. São os fluidos elementares criados por Deus nos seus haustos permanentes para garantir que estas matérias, a partir dos encontros fluídicos, propiciem o maior número de possibilidades ao espírito, como se fôssemos todos alunos de uma escola super bem equipada, com acessórios extraordinários, onde nada irá faltar para que os alunos aprendam integralmente todas as lições da vida. Então o universo é uma escola e a matéria são os instrumentos, são os livros, os materiais didáticos. Assim como o aluno não pode ficar apegado ao livro que está se estragando à medida que ele vai manuseando. Ele não pode chorar porque está fazendo a ponta do lápis, o lápis está acabando rapidamente à sua frente. Não se pode lamentar isso porque é um processo natural de destruição para ir além do progresso. Assim como o lápis se decompõe à medida que vamos fazendo-lhe a ponta, porque ela vai sendo utilizada, é preciso que ela apareça até que desapareça completamente. Todas as formas vivas materiais também passam pelo mesmo processo. Então, por que valorizar por demais a matéria? A maioria das nossas angústias são infundadas, são consideradas infantis, porque nós estamos nos desentendendo por causa de coisas materiais. Quantas famílias estão desestruturadas por questões materiais? Alguém, por exemplo, quer herdar uma casa. Tenha a certeza de que essa casa também vai desaparecer. Não ficará pedra sobre pedra. Não existe nenhuma construção, por mais que os engenhos das mentes científicas produzam objetos que tenham uma longevidade cada vez maior. É o grande desafio das engenharias, é ampliar a vida útil das coisas, de todas as áreas, desde o vestuário às grandes construções. Por mais que se empenhe, ninguém poderá interromper o processo citado na segunda lei termodinâmica da física clássica, de que tudo irá se desorganizar e voltar à sua forma primitiva. Tudo. Jesus incansavelmente falou sobre isso. Não ajunteis em celeiros. Antes, cuidai de amar a Deus
acima de todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Quem é o próximo, então? É um irmão que, como eu, está submetido à mesma lei divina, a lei do progresso. E dentro dessa lei do progresso não existe um só espírito que não vá atingir a perfeição. Enquanto que nós, no nosso processo de julgamento uns dos outros, nós todos os dias condenamos aquelas pessoas que consideramos menos dignas do que nós. É um erro fatal. Apesar da recomendação de Jesus nunca ter sido essa. Ele recomendou expressamente: não julgueis para não serem julgados. Porque dentro da criação de Deus, não tem ninguém que vai viver no mal para sempre. O mal não tem vida própria. É apenas um estágio momentâneo da criatura que ainda não compreendeu a lei divina. Assim que a compreenda, o que era mal se tornará bom. Porque o mal é apenas a ausência do bem, o distanciamento da criatura dos princípios divinos. Existe uma história de domínio público que fala de um homem que não acreditava em Deus. Era um homem normal, um cidadão aceito pela sociedade, porque era um homem de bem dentro dos padrões considerados pela sociedade. Era um bom pai de família, um trabalhador honesto, dedicado à sua profissão. Tinha todo o cuidado de prover as necessidades da família, quanto à habitação, à educação. Vivia uma vida socialmente aceita, normal, como eu disse. E ele dizia: eu não acredito em Deus. Eu nem preciso acreditar em Deus. Isso é para os fracos. Porque eu tenho tudo o que eu quero com o meu esforço. Eu uso a minha inteligência, os meus braços, a minha vida, para produzir o estilo de vida que eu quero. Dentro dessa análise das suas conquistas, dos seus esforços dignos, ele não sentia necessidade de Deus. Portanto, ele dizia: eu não preciso acreditar nele. Eu já sou autossuficiente. Do jeito que vivo, que me mantenho com essa dignidade, tudo está bem. Um dia ele estava fazendo uma viagem com o seu carro e de repente, numa curva, ele distraiu-se e o carro saiu da pista, tombou num grande abismo que havia na beira da estrada. Mas, sem saber como, ele voando ainda dentro do carro, pela primeira vez ele viu a necessidade de chamar por alguém. E aí gritou: socorro, Deus! Foi um estertorar da alma que via a vida se esvair sem condição nenhuma de controle sobre ela. Ele mesmo nem saberia explicar como foi que ele disse aquilo. Mas disse, e não demorou milésimos de segundos. Ele foi jogado para fora do carro, o carro caiu lá no abismo profundo, um grande despenhadeiro, e ele ficou pendurado no galho de uma árvore, são e salvo. Ali ficou ele lembrando-se de Deus. Mas ele estava tão ligado a Deus naquela hora, que Deus conseguiu falar com ele. E disse: e agora, meu filho? Você acredita em mim? Senhor, eu acredito. Eu agora vivi um milagre. Eu acredito totalmente, Senhor. Precisei pela primeira vez, e olha, estou aqui com a minha vida salva,
E Deus disse: mas você acredita mesmo em mim, meu filho? Claro, Senhor. Claro que eu acredito. Como irei duvidar depois do que eu acabei de vivenciar? Então, meu filho, se você realmente acredita em mim, solte a mão desse galho, que eu vou lhe aparar lá embaixo do abismo. Nós sabemos o final da história. O final da história é o que está acontecendo com todos nós hoje. Com todas as pessoas que conversaram comigo sobre suas grandes dificuldades. Nós certamente estamos pedindo a Deus que nos socorra. Ele provavelmente já nos amparou para não cairmos no abismo, mas Ele está esperando mais. Ele está esperando que a gente se entregue totalmente em suas mãos. Que não duvidemos em nenhum momento de que Ele é o nosso grande provedor, que Ele é o próprio amor, e somente nele seremos felizes. É esta reflexão que trouxemos, fazendo votos de que todos nós que estamos nos trabalhos da casa espírita, meditando sobre coisas tão lindas, tão profundas, não nos esqueçamos de colocar Deus acima de todas as coisas. Quando estamos fazendo o encerramento do nosso estudo sistematizado, na última aula, após 4 anos de curso, nós colocamos uma frase dita pelo Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, referindo-se a todos que se lançam nos trabalhos espirituais, nos trabalhos de renovação íntima, nos trabalhos de ajuda ao próximo. A frase é assim: começar é fácil, continuar é difícil, concluir é sacrificar-se. E ali se pode meditar: a quem muito é dado, muito será cobrado. O que Deus está esperando de nós é isso, é aquela entrega absoluta. Nós já começamos, enfrentamos dificuldades, mas agora é a hora do sacrifício. E é isso que Deus está esperando de nós, que a gente tire a mão dos galhos da proteção paliativa que nos mantém imaturos e nos lancemos completamente, totalmente nas suas mãos, dizendo: Senhor, não importa a prova que eu estou vivendo, importa que estás comigo e eu estou contigo. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.